E a Croton é mais uma planta colorida para alegrar e dar um brilho de cores ao seu espaço. Agora, o mais fantástico de tudo isso é que numa única planta, Vosmicê pode ter folhas com 2, 3, 4 ou mais cores. E isso é mágico! Oi, oi, mãozinhas de terra! Tem explosão de cores por aí, mãozinhas? Não? Então com as Crotons, terá! E para saber como cuidar direitinho, replantar e fazer belas mudas desta planta multicor, fica comigo todo o vídeo, viu? Prazer, se nunca viu minha carinha, né, mãozinhas de terra? Sou Dudu Jardineiro. E essa aquarela da natureza aqui é a Codiaeon variegatum, que é também conhecida por Croton, Croton petra e também folha imperial. Só nome chique, né? E é um espetáculo, hein, mãozinhas? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Churu, chuchu, chururu, chururu. Mãozinhas, numa mesma planta, a gente tem tons de amarelo, de laranja, de verde, de rosa, tons mais escuros, tons mais claros. Quem dá conta de uma belezura de planta dessas? Quem dá conta, mãozinhas de terra? Ela é nativa da Indonésia, Austrália e ilhas do Pacífico. É uma planta perene, mãozinhas, que pode viver muitos anos com a gente. Sua família é das Euphorbiaceae. É uma planta arbustiva, um arbusto, que no solo pode passar de 3 longos e altos metros. Já em casa, no nosso cultivo, nos vasos, ela costuma passar de 1 metro. E essa lindeza aqui está com 53 centímetros. Suas folhas são longas, ovaladas, durinhas, assim, coriáceas. É considerada uma planta de fácil cultivo, desde que a gente saiba o que ela gosta e o que ela também não gosta. Quanto à rega, ela é simpatizante da água, mas não quer ter um solo encharcado. Então a gente rega bastante até sair pelo fundo do vaso e só volta a regar quando assim por cima já estiver seco. Nos dias quentes a gente se atenta para regar mais, nos dias frios, no inverno ou dias chuvosos, regaremos bem menos. Combinado, Dudu? Corre, corre e curte esse vídeo, mãozinhas! Não custa nada, é 1 segundo! Pensando em luminosidade, essa bela planta prefere viver a sol pleno, ou a pleno sol, como preferir, recebendo mais de 6 horas de sol por dia. Mas ela aceita, mãozinhas, ser cultivada também à meia sombra, recebendo o sol da manhã ou o sol da tarde, e o restante do dia apenas de claridade. Sem sol, mãozinhas, essa planta tenderá a ficar mais verde, com os tons das folhas mais escuros, para manter esse tom vibrante, claro e bastante colorido das folhas, ela vai precisar de sol. E é mais uma planta que pode ser cultivada em ambiente interno, dentro das casas, dos comércios, dos apartamentos. Mas precisa, mãozinhas de terra, ficar próxima à porta, na varanda ou bem pertinho da janela, para receber toda a claridade do dia com um pouquinho de sol. Se ela ficar, mãozinhas, só na sombra, poderá não morrer, mas vai se desenvolver pouco, as folhas ficarão pequenas e poderá ficar fraca, suscetível a pragas. Ainda pensando no clima ideal para essa planta, mãozinhas, ela não vai gostar de jeito nenhum de dias muito frios, principalmente de geadas. Se na sua região baixar menos de 10 graus por mais de um dia, proteja essa planta. E ela sendo cultivada em ambiente interno, ela não vai gostar nada do ar condicionado, que vai ressecá-la demais e poderá também lhe queimar as folhas. Pensa, mãozinhas, ela é uma planta de floresta, que gosta de um clima úmido e quente. Agora, se sua planta veio de um garden, de uma loja de plantas ou de um pet shop, por exemplo,
Pois hoje tem plantas em todos os lugares, né, mãozinhas? Até em loja de material de construção. Então essas plantas provavelmente foram criadas, cultivadas em estufa, protegidas da luz solar. Chegando em casa com essa planta, a gente tem que rustificá-la, adaptá-la ao clima solar, se assim desejarmos e se for o clima que tivermos para ela. Então na primeira semana, ofereça apenas a luz do dia, sem sol. Na segunda semana, a deixe 1 hora no sol. Na terceira semana, 2 horas ou um pouco mais. E vá acompanhando, mãozinhas de terra, pois o sol forte poderá também lhe queimar as folhas. Agora o que não dá mesmo é chegar com essa planta da loja e já colocá-la no sol. Tadinha, mãozinhas, faz isso com ela não, por favor. Quanto à adubação, ela vai gostar de uma comidinha sim. Pode usar o adubo que já usa para suas plantas, que gosta e está dando certo, podendo adubá-la com um adubo para manutenção, podendo ser o NPK 10-10-10 a cada 3 meses, ou ainda o bocashi, o osmocote, podendo intercalar entre todos esses adubos, mãozinhas, ela vai gostar bastante também. Pode ainda usar o humus de minhoca, colocando assim por cima da terra e misturando com um pouco do substrato de cima. Isso pode acontecer a cada 2 meses e se tiver biofertilizante da composteira, pode ser mensalmente. No inverno, mãozinhas, essa planta vai descansar um pouco, vai dormir um pouquinho. Então no inverno a gente não precisa adubá-la. Depois de adulta e bem feliz no local de cultivo, ela poderá nos oferecer flores, que nascem de uma inflorescência, com várias florzinhas brancas ou amarelas. Eu as considero ornamentais, mãozinhas de terra. É bem legal ter flores desta planta, embora não sejam tão comuns, tão fáceis de aparecer. Agora, se desejar incentivar a sua florada, bem no início, no comecinho da primavera, adube com um adubo rico em fósforo, podendo ser o NPK 4-14-8, que é bastante comum e fácil de encontrar, ou o nosso caseiro de semente de abóbora, bem rico em fósforo, mãozinhas. Todas as plantas floríferas ou frutíferas amam esse adubo e vão, florir bastante. Se você não viu o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário. Veja, mãozinhas de terra. Mãozinhas, tá gostando do vídeo? Então se tiver e não se inscreveu, já se inscreva nesse canal. Valerá a pena, pois toda semana posto vídeo novo aqui. E para não ficar sem esses conteúdos, ativa o sininho das notificações. Assim, você não perde nada e ainda ajuda o jardineiro aqui a comer suas couves de Bruxelas. Importante, mãozinhas, bem importante mesmo. Essa planta, como todas as eufórbias, possui um látex branco, é uma planta lactante. E esse látex, esse líquido, essa seiva que sai da planta, é tóxica. A toxicidade dessa daqui não é tão forte, não é tão poderosa assim. Mas se você tiver animais de estimação ou crianças que mexem nas plantas, é melhor deixar a Croton longe deles. Na época de floração, mãozinhas, se as flores forem polinizadas, gerarão cápsulas com sementes. Essas sementes, sim, possuem uma toxicidade bastante elevada. Mãozinhas, nesses casos, mantenha, por favor, as sementes do Croton longe dos animais e das crianças. Combinado do... Mas não precisa ter medo dela não, mãozinhas, pode beijar, fazer carinho, abraçar a planta, que tá tudo bem. Assim como a Ficus lyrata, que falo aqui nesse vídeo, se você não viu, veja. A Croton é também uma planta que não gosta de ser mudada de lugar, que a gente fique carregando ela para lá e para cá. Não, mãozinhas, escolha um local para ela e se vir que a planta está feliz ali, não remova. Mantenha do jeito que ela está, mãozinhas de terra. Ela não vai gostar de ser trocada. Se ela tá bonita, a deixe ali. Assim ela vai que vai. A poda para essa folha imperial pode acontecer apenas de limpeza, retirando folhas e flores secas. Pode ainda realizar uma poda de condução. Se a planta crescer demais ou for para um lado que você não gostar, pode podar. Às vezes, mãozinhas, quando o vaso está muito cheio, os galhos se entrelaçam, se enroscam entre si. Se não gostar desse desenho, pode podar também.
Mas é bom que as podas aconteçam no final do inverno, que é quando a partir daí a planta vai começar a se desenvolver. E ao podar, que terá contato com a sua seiva, se tiver a pele sensível, é melhor proteger com luvas, mãozinhas. E pra gente estreitar os nossos laços, mãozinhas, me siga no Instagram, Dudu Jardineiro Gateiro Arteiro. Poderemos nos falar também por lá. E com as podas, aproveite para fazer mudas. Mudas por estaca, mãozinhas, mudas de estaquia é a sua principal forma de reprodução. Com estacas de mais ou menos 20 centímetros, já terá uma muda em potencial. Retire as folhas de baixo, mantenha uma inteira ou duas cortadas acima, já está ótimo. Pode cortar ao meio a folha, vai ficar bom. Poderá deixar essa estaca na água, que vai enraizar, ou já plantá-la. Se desejar fazer mudas plantando, deverá regar todos os dias, pelo menos com um pouquinho de água. As estacas para enraizar na água, essa água deve ser trocada a cada 3 dias mais ou menos. E eu gosto, mãozinhas, gosto bastante de ver as raízes se transformando, nascendo, ficando todas lindas na água. Isso é muito belo. Uau! Podem acontecer, mãozinhas, mudas também feitas por folha. Independente do tipo de muda que for fazer, na água, plantada, por estaca ou por folha, ela deve ficar na claridade, mas sem incidência de sol, até começar a se desenvolver, até começar a nascer folhas novas ou ter bastante raiz. A partir daí, já podem ser replantadas para um local definitivo. Mas, mãozinhas de terra, tenha paciência. Para essa planta estar pronta para ser replantada, essa muda estar pronta para ir para o local definitivo, pode levar até 2 meses. Ela demora um pouquinho. E para decorar a casa ou um espaço, deixando um galho dessa planta ou apenas uma folha na água, será uma colorida decoração também. Ela pode ser cultivada no solo, fazendo maciços no jardim, ou como uma planta alta, ficando uma arvoreta, fica bem bela. Nas frentes das casas, nos muros, fica uma perfeição, mãozinhas de terra. E lógico, nos vasos também ela vai bem. Independente da forma que vá cultivá-la, no solo ou no vaso, o mais importante é que, além de todos os cuidados, dê carinho e amor para essa planta, mãozinhas. Diga todos os dias que ela é linda e a beije sempre que puder. Assim estará tudo bem. E também sabes que aqui, Vosmecê decide. A praga que mais gosta de atacar essa belíssima planta, mãozinhas, como ela chama atenção, a praga deve ficar doidinha para grudar nela aqui, né? É a cochonilha farinhenta, aquela cochonilha branca. Se descobrir no início, ficará mais fácil. Dá apenas para umedecer um cotonete no álcool isopropílico e ir retirando manualmente, deixar essa planta na sombra, apenas pulverizar um pouquinho de álcool isopropílico, já está bom. Daí fica de olho e vê se não aparecem mais cochonilhas. Agora, se tiver bastante, terá que retirar as que conseguir, pulverizar álcool isopropílico uma vez, aguardar uns minutos até secar, pulverizar de novo e fazer essa pulverização semanal, sempre na sombra, até acabar com as pragas, mãozinhas. Se você não viu o vídeo do álcool isopropílico, vou deixar aqui também. Para prevenção de pragas, mãozinhas de terra, você pode pulverizar mensalmente o óleo de nim ou a cada 15 dias a solução de água oxigenada, que eu falo aqui também neste vídeo. Mãozinhas, água oxigenada é bom para tudo nas plantas. Veja o vídeo se ainda não viu. Se não tiver álcool isopropílico e se perceber uma ou outra cochonilha, dá para retirar também com água oxigenada e pulverizar a planta toda com essa solução. Mãozinhas de terra, entenda, se a planta estiver com todos os cuidados que precisa, com a rega ideal, recebendo sol, na luz perfeita, com adubação em dia, dificilmente terá pragas, mãozinhas. Agora vamos replantar essa lindeza. Para você conhecer o processo, mãozinhas, ainda faremos 1 ou 2 mudas. Como a planta é ainda muito pequena, mãozinhas de terra, eu não desejo cortar o caule para fazer mudas. Então eu vou retirar apenas as folhas aqui de baixo para a gente tentar fazer as mudas por folhas. Sem segredo algum, a gente só destaca da planta. Pronto! Como as seivas das eufórbias são poderosas, mãozinhas, não há necessidade de cicatrização.
mas se desejar, pode cicatrizar com cúrcuma ou canela, ou mesmo álcool isopropílico. O álcool isopropílico também serve para cicatrização, a gente só pulveriza um pouquinho ali. Prontinho. Para fazer a muda por folha, mãozinhas, é importante que só o cabinho fique em contato com a terra ou com a água. Ficando ótimo assim. E como eu disse, já é uma decoração. Já deixei aqui um vasinho pronto, só espetar a folhinha aqui. Espetar uma aqui e outra aqui do lado. Pronto, aperta um pouquinho. Lembrando que a gente vai deixar esse vasinho sempre úmido, então a gente já pode regar. Tchurum! Mudinhas prontas. Essa é mais uma planta, mãozinhas, que não vai querer um solo compactado. Ela prefere um solo soltinho, mas com material orgânico. Então você pode usar o que tiver aí de material orgânico. Aqui eu coloquei 2 partes de terra, uma de humus de minhoca, podendo ser esterco, uma de areia de construção, uma de casca de arroz carbonizada e meia de vermiculita. Você pode usar ainda perlita, casca de pinos sem tanino. É importante, mãozinhas, retirar o tanino das cascas de pinos também. Então, pensando num substrato com material orgânico, ela já vai bem gostar. Eu vou usar esse vaso, que era na verdade um cachepô, mas eu fiz vários furinhos aqui com o ferro de solda. Pronto, vai drenar bem a água. Como o vaso é bem leve e eu não quero que o vento de forma alguma derrube a nossa Croton Petra, eu vou utilizar aqui pedaços de telha, cacos de telha para fazer a drenagem. Quando o vaso tem só um furo grande no meio, eu gosto de colocar um pedacinho de manta de bedim lá embaixo. Esse, como tem vários furos, só vou pôr a manta aqui por cima. E pronto. É bom, mãozinhas, que a manta seja assim maior para encostar nas paredes do vaso. E depois a gente põe a terra e ajeita para que não caia nada de terra no chão por aí. A gente põe aqui um pouco de substrato. Com as mãos, mãozinhas, encosta o substrato lá na manta para prender a manta com o substrato nas paredes do vaso, para depois a gente completar. Se a gente não apertar o substrato na manta, ela pode dobrar, depois cai todo o substrato lá por trás. Então, fazendo assim, ó, tá garantido que não vai cair nada. Agora é só completar com o substrato. Retirar a planta do vaso, aperta aqui um pouquinho para medir lá o tamanho e a gente já planta. Ela estava bem querendo um vaso novo, mãozinhas, olha, cheia de raízes. Não há necessidade de desmanchar esse torrão, o substrato aqui ainda está bom, não está mal cheiroso e não tem nenhum bichinho nele. Então a gente pode plantar assim. Abre aqui um espaço para encaixar a planta. Só completar as laterais com substrato. Com a ajuda aqui do nosso amigo palito, eu vou garantindo que o substrato entrou todinho aqui nas laterais. Ó. Você vai só afundando e ele vai caindo. Depois a gente rega, mãozinhas. Se fizer algum buraco, a gente completa com mais substrato. E ficou assim, mãozinhas. Eu prefiro deixar a planta sempre no alto, quase lá no final da borda do vaso, pois cabe mais substrato e com o tempo a gente sabe que o substrato vai ceder, então eu prefiro colocar bastante já no replantio. Ainda é uma planta jovem, o vaso é bem maior do que o que ela estava, vai dar para viver ainda um bom tempão aqui. Agora vamos regar. Drenagem super ok. Como o palito ajudou, mãozinhas, não fez buraco. Agora eu só vou cobrir. Vou cobrir com casca de pinos, mesmo para cobertura eu retiro o tanino. Na verdade, todas as minhas cascas de pino aqui são sem tanino.
Para a cobertura pode não haver tanta necessidade, mas eu prefiro retirar. Cobrindo, a gente protege o solo e evita o aparecimento de ervas daninhas. Sem contar que a cobertura deixa ainda mais bonita. Mãozinhas, o replantio dessa planta é bom que aconteça nas épocas quentes do ano. Se replantar o cróton no inverno, por exemplo, ele pode sentir o replantio e perder algumas folhas, mas depois ele acaba ficando bem. Mas se puder, replante sempre na primavera ou verão. E temos nosso lindo Croton Petra replantado de casa nova. Agora é só cuidar bem dessa planta, mãozinhas, para termos por muitos anos. E com mudinhas! Depois eu volto em outros vídeos para mostrar se enraizaram, se deram certo ou não. Oi, oi, mãozinhas de terra! Ixi! Mãozinhas de terra! Nossa, difícil, hein? Essas sementes, sim, são bastante toxicadas. Você não viu o Wilco? Se você não viu o Wilco do... Wilco, gente, que Wilco? E temos nosso Lindro Croton. Lindro Croton. Lindro. Emitem a haste floral, a planca. Gente do céu. Echeveria Black Prince. Falei tudo sobre essa planta e fizemos esse replantio aqui nesse vídeo. Se não viu, veja. Mãozinhas, olha, a floração já está indo embora, mas ela deu aqui uma haste floral. A gente sabe, mãozinhas, que principalmente as echeverias, quando emitem suas hastes florais, a planta fica meio debilitada, não fica tão bonita. Essa mesmo não está, porém tem aqui uma mudinha e outra mudinha aqui. Então, mãozinhas, se não desejar a sua floração, pode cortar lá embaixo quando iniciar a haste floral, para a planta se manter sempre bonita. Mas se desejar, mãozinhas, fazer mudas pelas hastes florais, vão bem melhores, viu? Essa haste não é tão grande, mas ainda consigo fazer no mínimo 2 mudas aqui. Corto bem lá embaixo, corto no meio e planto. Essa foi a mudinha que a gente fez no vídeo. Também está simpática aqui, já se desenvolveu. Agora, mãozinhas, num vídeo anterior eu mostrei as mudas feitas por folhas dessa Echeveria Black Prince. Todas as folhas, mãozinhas, brotaram, mas apenas essa daqui se manteve crescendo. Tem uma ali que está bem feinha, mas acho que não vai para frente não. O restante todas secaram, não continuaram o desenvolvimento. Então, mudas por folhas, a gente tenta, mas pouquíssimas, ou apenas uma daquela meia dúzia que eu fiz, pode dar certo. Então eu mantive essa haste floral, mas já vou cortar e farei as mudas. A haste floral é poderosa, pois a planta gasta toda a sua energia para gerar essa haste. Então a haste fica, ó, bem fortinha. Por isso é muito mais fácil propagar e ter novas plantas pelas hastes florais. E nunca, de jeito algum, se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva, o amor incentiva! Pronto, mãozinhas de terra! Chegamos ao final de mais um vídeo. Gostou de saber tudinho mesmo sobre essa bela colorida Croton? Ficou com dúvidas, mãozinhas? Já tem essa planta aí no seu cultivo? Fala pra mim aqui nos comentários, que eu vou gostar de saber e com certeza, sim, vou te responder. Me ajude ainda a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que sabe que vão gostar. Obrigado, Dudu, de coração por ter ficado comigo hoje, mãozinhas. Eu deixarei aqui no final a indicação de outros vídeos que sei que vai gostar de ver também. Florejos pra ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo e
Tchau, tchau!